Vascaíno, dia importantíssimo em São Januário. Vamos falar muito aqui sobre o jogão de bola envolvendo o Vasco da Gama e Criciúma. 3 novidades aí no treinamento de hoje no CT Moacir Barbosa. Vamos falar aqui sobre a saída de jogadores do Vasco, envolvendo aí Andrei Santos e Figueiredo. Iremos dar aqui a nossa respectiva opinião sobre o assunto e vamos falar aqui sobre uma matéria do portal UOL, onde o jornalista Rodrigo Matos expôs aí um documentário sobre a situação aí da possibilidade dos 3 pontos no jogo entre Vasco da Gama e Sport Clube Recife, ao entrevistar aí alguns procuradores do STJD. Bom, meus amigos, vocês que não são inscritos aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e a gente vai colocar todas as notícias na tela com fontes para você chegar no time titular. O Alex, que ontem já tinha sido testado aí no lugar do Nenê, e hoje a gente teve uma boa novidade aí também. O Marlon Gomes voltou a treinar, cumpriu todos os protocolos aí. Ele que teve um problema aí de concussão, teve uma lesão lá na cabeça, saiu tonto no jogo contra o Sport, e graças a Deus não aconteceu nada aí com o nosso garoto. Retomou aí os treinamentos e é o titular aí do Jorginho para esta partida. E é o seguinte, meus amigos, falando dos assuntos agora extracampo, a situação aí da saída de jogadores. Hoje a gente teve uma notícia vinda lá de Belo Horizonte, onde o Ronaldo Fenômeno teria interesse aí no jogador Figueiredo. A gente vai colocar aqui para vocês aqui com a fonte para poder ficar documentado aqui. Então, o Figueiredo, né, despertando interesse aí do Cruzeiro. Lá. Cruzeiro teria interesse em Figueiredo para 2023, diz site. Outro jogador aí que teve nome especulado para deixar o Vasco da Gama hoje foi o Andrei Santos. O Andrei Santos hoje foi motivo aí de uma matéria no jornal Mundo Desportivo da Espanha, e o jornal disse que o Andrei Santos é o jogador que o Barcelona quer para substituir o Sérgio Busquets, certo? Lembrando, a gente vai colocar essa situação aqui também do Figueiredo para a gente poder comentar em cima. Do Figueiredo a gente já colocou, perdão, vamos colocar aqui a do Andrei Santos para ficar tudo documentado bonitinho. Então, jornal espanhol fala do possível interesse do Barcelona em Andrei Santos. Laureano, da onde que tu tirou que ele é o possível substituto do Sérgio Busquets? Tá aqui, ó. O jornal ainda destaca busca de contratação de um jogador para substituir Sérgio Busquets. Então a gente coloca aqui tudo certinho para vocês. Qual a minha opinião sobre essa situação? Isso é uma verdadeira cortina de fumaça. A chance do Figueiredo deixar o Vasco da Gama, com a multa rescisória para os clubes aqui no Brasil, é zero, não existe chance nenhuma. Assim como, neste momento, não há proposta do Barcelona. Hoje, o Andrei Santos
ele foi o cara convocado para a entrevista e ele deixou muito claro aí, ele deu uma entrevista coletiva hoje, deixando muito claro no CT Moacir Barbosa, que só pensa no acesso do Vasco da Gama. E é o seguinte, hoje, segundo é noticiado aí pelos jornalistas, nós somos milionários. Não tem por que o Vasco da Gama, aí, a Vasco SAF, vender de qualquer jeito esses jogadores aí. Isso é simplesmente para tumultuar o ambiente no Clube de Regatas Vasco da Gama, até porque o assunto não pode ser outro nesse momento. A gente tem que bater firme nessa situação aí do jogo contra a equipe do Esporte Clube Recife. Igual o Cuiabá está fazendo lá. O assunto não pode ser outro. A diretoria do Vasco não fala sobre o assunto, adotou uma postura de silêncio, mas a gente tem que falar aqui. E hoje, novamente, o Cuiabá emitiu uma nota, a gente vai colocar aqui, o Cuiabá exigindo medidas cabíveis aí e pertinentes contra o Ceará, ó. Cuiabá emite nota e exige punições rigorosas aos responsáveis pela violência no Castelão. Então, a gente aqui no Rio de Janeiro, torcedor do Vasco, off-Rio, tem que bater nessa situação aí. E hoje, em matéria lá no portal UOL, o jornalista Rodrigo Campos trouxe uma novidade vinda lá do STJD, onde aumentou as nossas esperanças aí no que tangencia, tá? A situação aí de pontos, né? E, novamente, é reafirmado aqui na matéria a possibilidade do Vasco vencer o jogo por 3-0, certo? Minha fonte aqui é o portal UOL, porque quem deu causa à interrupção foi a equipe do Sport. E diz aqui o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Laureano, você está falando isso todo o vídeo, só que aqui são pessoas do STJD que estão falando aqui sobre a possibilidade. Então, a gente deixa bem claro aqui que a CBF quer veemência nessa situação aí da punição. Existem dois casos aí, que é o caso do Vasco da Gama e o outro caso lá do Cuiabá, que a CBF de jeito nenhum, mas o STJD vai abrir precedentes para isso aí. Então, cada dia ganhando mais força e o torcedor do Vasco tem que cobrar. O clamor público tem que ser grande nessa seara aí para a gente não perder esses pontos aí. Certo, pessoal? Eu agradeço. Na parte da noite, às 21h30, a live está confirmada e eu vou colocar aqui a matéria toda para a gente ler e falar muito mais sobre esse assunto. Vasco neles, a verdade prevalecerá e não perca o foco, hein? É Vasco na Série A, todo mundo unido e o objetivo não pode ser outro. Valeu, tamo junto aí, que Deus abençoe a sua vida. Abraço.